Julia Dodds era casada com Charlie Dodds, um rico carpinteiro e fazendeiro negro que foi perseguido e expulso de Hazelhurst, Mississippi, pela Ku Klux Klan. Julia ficou só, desamparada e acabou conhecendo um lenhador chamado Noah Johnson, de quem engravidou. Em uma antiga cabana de madeira que se mantém de pé até os dias de hoje, deu à luz a Robert Lee Johnson. Procurando melhorar de vida, Julia mudou-se várias vezes, passando pelo delta do Mississippi, por Arkansas e Memphis. Ela casou-se novamente com um meeiro de terras, que tornou-se o padrasto de Robert. Foram inúmeros abusos e muitas surras. Robert recusava-se a trabalhar nos campos. Ele queria tocar o blues, um tipo de música que emergia nas fazendas do Mississippi, uma variável da country music americana com raízes negras, que não era aceita pela igreja batista da época, que a chamava de música do diabo. Robert ia de fazenda em fazenda, na folga dos trabalhadores, e tocava sua música para ganhar alguns centavos. O melhor lugar para se tocar o blues eram os bares destinados à população negra nos arredores das cidades. O Mississippi fervia em animadas noites ao som do blues. Robert sabia que para tocar o blues precisava chegar até a cidade, mas seu coração se rendeu aos encantos da bela Virginia Travis, de 15 anos de idade. Aos 18 anos, Robert casou-se com Virginia, que engravidou logo a seguir. Robert prometeu encerrar sua carreira de músico, começou a trabalhar nos campos e levou sua vida de homem do campo, até que aos 8 meses de gravidez, Virginia viajou para a casa de sua avó para ter o bebê. Robert se viu sozinho e voltou a tocar o blues. Largou a fazenda e foi trabalhar em alguns lugares que conhecia ao longo da Old Highway 1, bem próxima do rio Mississippi. Juntou dinheiro e assim que pôde foi encontrar sua esposa. Ao chegar, descobriu que sua mulher e filho morreram no parto e jaziam enterrados no cemitério local. A família de Virginia não o recebeu bem e mandou que ele fosse embora com sua música do diabo. Robert, tomado pela angústia e desespero, caiu na estrada. Ele queria ser o maior músico de blues da história. Foi para Hobsonville, uma cidadezinha próxima a Memphis, e passou a peregrinar atrás do famoso músico de blues da região chamado Sondhouse. Um dia, enquanto Sondhouse e seu parceiro Willie Brown tocavam em um bar local, Robert entrou e ficou olhando fixamente para a dupla, esperando sua oportunidade chegar. No intervalo, Robert pegou uma das guitarras e começou a tirar um som. A música não agradou a plateia, que classificou o novato como péssimo músico e pediu para que ele parasse de fazer barulho. Robert foi expulso do bar. Disseram a ele que não voltasse mais. Robert desapareceu. O relato que se segue está tão vivo no Mississippi quanto os peixes que nadam no rio. Robert, humilhado, tomado pela vergonha e furioso por ter sido expulso do bar, pegou sua guitarra e seguiu até uma encruzilhada. Começou um ritual de hoodoo, uma prática meio religiosa, meio mágica, com origem africana, que Robert conhecera nos campos e que nesse momento seria-lhe útil. Robert invocou o diabo. Entregou sua guitarra a ele, que segurou, afinou e tocou o melhor blues que Robert já ouvira. O diabo entregou a guitarra a Robert e disse: "Quando você tocar nesse instrumento, sua alma será minha." Robert aceitou a barganha e pegou sua guitarra. Logo depois partiu para o delta do Mississippi para encontrar um homem chamado Ike Zimmerman. Ike era o melhor guitarrista do sul do Mississippi. Dizia que para aprender o blues era preciso levar sua guitarra ao cemitério à meia-noite, sentar em um túmulo e tocar. Os espíritos viriam à sua procura e você conheceria a essência do blues. Quando Robert chegou, Ike levou-o ao Beauregard Memorial Cemetery, que ficava bem próximo à sua casa. Durante muitas noites, Ike e Robert praticaram a música do diabo. Ali não havia ninguém para reclamar. Um ano depois, Robert voltou a Hobsonville, entrou no bar onde estavam Sondhouse e seu parceiro, e antes que fosse expulso novamente, pediu aos músicos uma segunda chance. Robert era outro músico. Tocava tão rápido e tão bem, suas bases e combinações eram tão perfeitas que parecia ser mais de uma pessoa tocando. Robert arrasou, o sucesso foi imediato. Passou então a se apresentar em bares até que um dia conheceu um novo amor.
Robert se apaixonou por uma moça chamada Virgie Kane e a engravidou. Ele insistiu muito que ela fosse embora com ele, mas a família de Virgie era muito religiosa e disse que Robert jamais chegaria perto de Virgie ou seu filho novamente. Durante alguns anos, Robert tentou se aproximar de seu filho e sua amada, mas o melhor que conseguiu foi vê-lo à distância por 2 vezes. Robert entregou-se de vez ao diabo, caiu na estrada, na bebida, nos prazeres do sexo e tornou-se um escândalo. E também muito mais conhecido. Não satisfeito, Robert passou a promover a sua amizade com o diabo e se auto-intitulou o Homem do Diabo. Suas letras corroboravam esses fatos. Gravou 29 músicas para a American Record Company. Na canção Hellhound on My Trail, falava sobre os cães do inferno que o perseguiam. Dizia colocar pó picante na porta para impedir a sua casa de ser invadida pelas bestas. Essa é uma prática de voodoo. Prática que levou Robert a conhecer o diabo. Agora ele dizia em outra canção que o diabo andava ao seu lado. Na clássica Come On In My Kitchen, falava sobre as práticas de voodoo ligadas ao sexo e como roubar uma moeda da bolsa mágica de uma mulher voodoo para livrar seu espírito dela. O sobrenatural estava ligado a Robert e a sua genialidade. A afinação de sua voz era estranha, mas combinava perfeitamente com as suas canções. O blues tocado por Robert Johnson tornou-se a base para o rock and roll moderno. Chegou a hora do diabo cobrar a conta. Em um bar perto de Greenwood, Mississippi, chamado Three Forks, Robert se envolveu com a mulher de um homem que trabalhava no local. Não satisfeito, desrespeitou e humilhou o sujeito algumas vezes. Horas mais tarde, pediu no bar uma garrafa de uísque. A garrafa chegou com um lacre violado. Um de seus colegas jogou a garrafa no chão, alertando a Robert que não bebesse nada que fosse aberto antes de ser servido. Robert, soberbo e arrogante, disse que ninguém deveria ousar jogar sua garrafa de uísque de $7 no chão. Pegou-a em suas mãos e bebeu direto do gargalo. Pouco tempo depois começou a se contorcer, caiu no chão e urrava de dor. Ele fora envenenado. A plateia, que parecia agir como se estivesse enfeitiçada, queria lhe dar mais uísque envenenado para que tocasse mais, totalmente alheia ao seu desespero. 2 ou 3 dias depois, Robert faleceu aos 27 anos. Seu assassinato jamais fora investigado. Havia um consenso local de que ele e sua música do diabo eram melhores mortas. Sua carreira foi composta por 29 músicas, 2 únicas fotos autênticas e nenhuma filmagem.